Desde o mês passado, as discussões em torno de mudanças na maioridade penal voltaram ao debate nacional após um rapaz de 17 anos confessar um assassinato em São Paulo, dias antes de completar 18 anos. O governador do estado, Geraldo Alckmin, chegou a defender mudanças na legislação para tornar o Estatuto da Criança e do Adolescente mais rígido. O governo federal, por sua vez, é contra a redução da maioridade penal. A atual legislação brasileira sobre o assunto entende que o menor deve receber tratamento diferenciado daquele aplicado ao adulto. E antes de começarmos a entrevista de hoje, vamos ver o que a população de Ouro Preto acha da redução da maioridade penal. Fazendo tudo e não tá pagando nada, matando, pintando os caramba com o pessoal, né? E tá passando impune, não tá tendo lei para eles. Tem que pagar pelo que fez. A gente de maior não paga pelo que a gente fez. Para mim tem que mudar, está muito pouca, né? Porque por causa desses crimes que estão acontecendo aí, eles não são punidos, eles têm que olhar os direitos e os deveres. Já que eles têm condições para matar, para roubar, então eles têm que cumprir seus deveres, pegando uma pena também. Reduzir a maioridade penal, você está tratando uma consequência. Para mim, quanto mais reduzir a maioridade penal, daqui a pouco a gente vai estar pondo bebê dentro das cadeias. Para mim é uma questão de educação, né? De punição, não. E para falar mais sobre esse assunto que gera comoção e discussões acaloradas, eu converso agora com a professora de Direito Processual Penal da UFOP, Flaviane de Magalhães Barro. Flaviane, seja muito bem-vinda ao Plano Aberto. Flaviane, o que diz a legislação brasileira sobre os crimes cometidos por menores de idade? A Constituição, no artigo 228, diz que a menoridade penal é até os 18 anos. Isso, a partir daí, define-se no Estatuto da Criança e do Adolescente um tratamento para a criança, que é o menor até os 12 anos, incompletos, e para o adolescente, que é entre os 12 e os 18 anos. Eles não cometem crime, mas isso não quer dizer que eles não são punidos. Eles podem cometer atos infracionais e são punidos com medidas socioeducativas. E no caso desse adolescente de 17 anos, Flaviane, o que vai acontecer com ele agora? Esse adolescente que foi apreendido, menor de 18 anos, por um fato cometido quando ele tinha ainda 17 anos e 11 meses e alguns dias, ele vai ser processado na Justiça da Infância e da Juventude, mas ele vai ser internado e pode ficar até os 21 anos internado, que é a medida socioeducativa mais grave, porque priva o adolescente da sua liberdade, não de forma igual aos presídios dos adultos, mas de forma muito similar a esses presídios. Bom, Flaviane, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que alterar a maioridade penal é inconstitucional. De acordo com o ministro, o assunto é uma cláusula pétrea da Constituição. O que isso quer dizer? Primeiro é porque, como na Constituição tem que a menoridade penal é até os 18 anos, a discussão é, posso mudar isso na Constituição ou não? Nós temos um artigo da Constituição, que é o artigo 60, que diz que algumas matérias constitucionais não podem ser mudadas nem mesmo por emenda constitucional. São as chamadas cláusulas pétreas. Dentre elas estão os direitos fundamentais. Qualquer norma constitucional que garanta direitos fundamentais a determinada minoria ou a todos os cidadãos brasileiros, ela é considerada uma cláusula pétrea. Então, a discussão estar definido na Constituição a menoridade, isso significa um direito fundamental do adolescente de ter um tratamento diferenciado? Se a minha interpretação for essa, é uma cláusula pétrea e, portanto, não pode ser mudada. A questão é quem que vai dizer isso? É claro que no Congresso eles estão tentando fazer essa emenda constitucional. A Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, entendeu que não se trata de questão inconstitucional e parece que o processo legislativo vai continuar a debater a possibilidade da redução da menoridade para 16 anos. Só que o Supremo vai dar a última palavra, ou seja, o Supremo, que é o guardião da Constituição, pode declarar a emenda constitucional inconstitucional e, portanto, todo esse processo legislativo pode não resultar na redução propriamente da menoridade. E na sua opinião, Flaviane, qual que é a alternativa viável para a redução dessa maioridade? Na minha opinião, nós temos que tratar e discutir a questão de forma mais ampla e complexa. A questão pontual e midiática que foi aventada em São Paulo, primeiro que ela tem outras soluções muito pioneiras e muito interessantes em outros estados.
Posso dar o exemplo em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, tem um centro integrado de atendimento ao adolescente. E lá você trata o adolescente infrator que é pego em flagrante e toma uma decisão de o que vai fazer com ele naquele momento. Se não é uma situação para ele ficar apreendido, ele vai ser imediatamente entregue aos seus responsáveis e aos seus pais, reduzindo assim, inclusive, o tempo dele numa internação indevida. Esse projeto já tem assim indícios de redução da reincidência dos adolescentes em determinados crimes, o que mostra que não é só mudar a lei que resolve o problema no Brasil. Muito obrigada pela participação aqui no Plano Aberto, Flaviane. Obrigada. Bom, atualmente, 3 propostas de emenda à Constituição que tratam da punição de infratores menores de 18 anos se encontram na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator, o senador Ricardo Ferraz, do PMDB, já emitiu parecer pela aprovação da PEC, de número 33 de 2012, e rejeitou as outras. A PEC 33 propõe a redução da maioridade penal para 16 anos, nos casos de crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo ou reincidência na prática de lesão corporal grave e roubo qualificado.